Salve a todos com a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Malaquias falando. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais essa chance. Nós estamos juntos aqui, fazendo mais um vídeo para vocês, acerca de uma reflexão da Palavra de Deus. Eu queria fazer uma leitura aqui no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias. Todo mundo fala que Jeremias é o profeta chorão, né, meu? Mas tudo bem, Lamentações de Jeremias, para ser mais específico. É no seu capítulo 3, do verso 21, que vai dizer da seguinte maneira: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O mais legal de tudo é da seguinte maneira: o que nos traz esperança, né? O que nos traz esperança? Porque muitas das vezes eu vou falar todo mundo, às vezes nós temos uma percepção das coisas que é muito simplória, sabe? A gente esquece do básico, a gente esquece do que verdadeiramente importa, do que verdadeiramente é, porque a gente se dá conta de que, eu quero, você não pode, você não quer nada. Porque às vezes o que você pode fazer, você não faz porque você procrastina. O que você fala que quer fazer, você não faz porque sempre você vai colocar um empecilho para poder fazer. E aí a gente se depara num marasmo, a gente se depara numa forma de, sabe, estagnação tão grande. E aí eu parei para poder refletir no texto e estava pensando assim, falei, poxa vida, mano, quero trazer a memória que me traz esperança. Eu não vou fugir do contexto acerca do que Jeremias estava falando. Jeremias, no seu capítulo 1, verso 8, vai dizer Deus chamando ele, falando das propostas, das promessas que Deus tinha na vida de Jeremias. Mas o Jeremias passa por tanta situação, tanta luta, cara, que no final ele vai lembrar assim e falar, poxa, quero trazer a memória que me traz esperança nas suas lamentações, né? A gente começa já a enxergar algumas coisas, a gente começa a ficar pensativo em outras. E aí eu refletindo em alguns textos bíblicos, eu pude perceber o seguinte, que todo mundo tem um momento difícil. Todo mundo em um momento difícil, ele se lembra de uma palavra que pode ali resgatá-lo do abismo, em outras palavras. Resgatá-lo do abismo. Por que eu tô falando resgatar do abismo, vocês vão entender? Porque tem uma coisa chamada consciência, cara. Consciência. E eu tava lendo aqui uma questão sobre consciência, que eu quero dividir com vocês, que vai ser relatada lá em Gênesis 43, que eu falei no livro passado, que os irmãos de José ali, eles tiveram a consciência do que eles fizeram, né? E o trabalho da consciência vai trazer o quê? Vai trazer a memória, né? Vai fazer com que você se lembre das coisas que você fez, coisas que há muito tempo foram ditas, e faz recordar delas. E isso nos mostra que onde erramos, o mesmo que tenha ocorrido há muito tempo atrás, assim como o tempo já não irá retirar a culpa do pecado, ele também não manchará registros da consciência. Olha, eu peguei esse texto e fiz essa anotação aqui nos meus rascunhos. Por que eu estou falando isso para você? Às vezes, nós fazemos mal para as pessoas, fazemos coisas ruins para as pessoas. Prometemos e não cumprimos, compramos e não pagamos, devemos e falamos que não devemos, e fazemos outras coisas assim desse tipo. Só que a consciência... Minha mãe falava assim, você tem que deitar a cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo, né? E aí muitas vezes você vem a aflição, e a aflição traz um benefício. Que assim, ela muitas das vezes prova que de meios felizes e eficazes de despertar a consciência. Eu como posso dizer para você assim, a aflição, ela é um agente que em um momento de felicidade, em um momento de alegria, você não vai ter a consciência de muitas coisas. Deixa eu tentar pensar de uma forma simplória para falar com vocês. No meio político, por exemplo, né? No meio político. Aquele que dizia verbas, aquele que age corruptamente, você acha que ele dorme tranquilo? Você acha que ele dorme bem?
ou de repente ele pode cair em si no momento da aflição, ou seja, quando é investigado, quando é procurado. Aquele homem que trai a sua esposa, aquele homem que engana sua esposa, engana a sua família, você acha que ele dorme tranquilo? Não, não dorme. Não dorme. Eu falo isso para vocês, por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes, escutando relatos de outras pessoas, falando acerca de outras questões, várias situações, nós podemos entender que assim, a consciência tá lá, é igual um martelinho, aquele, né, o ponteiro do relógio, tá assim, ó. Que no momento em que você está ali no seu bel prazer, no momento em que você se acha o bonitão, o garanhão, no momento em que você fala assim, eu tô cheio da grana, no momento, esse momento não vai trazer reflexão para você, mas a aflição vai. A aflição vai. A aflição vai. E o mal da culpa, como diz aqui, eu anotei aqui, em relação aos nossos irmãos, de todos os pecados que cometeram, eram por esse. Nessa questão, a consciência, ela serve como representante da repreensão. E aí, quando você é repreendido, você começa a trazer na sua mente o que verdadeiramente te traz esperança. E o que vai te trazer esperança é você se recordar do que o Senhor te alertou, do que o Senhor tem te falado, do que o Senhor tem te mostrado acerca de inúmeras questões. Tá devendo? Paga. Mentiu? Pare de mentir. Se rouba? Deixe de roubar. João Batista dá um alerta para os policiais que chegam até ele e diz assim, mas vocês vão ver do soldo de vocês, o salário de vocês, o que vocês recebem para fazer. Vocês não vão precisar de ficar sendo subornados, não subordinados. Subordinado é diferente de ser subornado, né? Aceitar suborno. Não vivam, tratem as pessoas com respeito, porque vocês não estão acima da lei, vocês são agentes da lei, vocês são agentes cumpridores do que já foi determinado. E se você deixa de cumprir o que já foi determinado, você passa a ser um transgressor da lei. Para você é pior, porque você sabe o que você tem que fazer e você não faz, né? A Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Eu queria fazer um apelo à nossa consciência, né? Aonde temos falhado, o que temos feito. E não espere as aflições para você chegar e fazer uma reflexão. Porque tem um livro que diz Nada a Perder, é um livro de um bispo, tem esse título Nada a Perder, né? Se a sua consciência está dizendo para você que você não tem nada a perder, veja esse nada a perder em que âmbito que ele está, em que atmosfera ele está. Esse nada a perder. Há um dito popular que diz, enquanto a vida, há esperança. Estamos falando desse adágio popular para dizer para vocês o seguinte, penem a consciência de vocês. Lembre, como o profeta disse, em meio a um caos, em meio a uma situação deplorável, em meio a uma situação que não tinha o que fazer, e que ele mesmo sabia que ia acontecer. E Deus deu ordem para ele, não ora mais, não quero que você fale mais sobre esse povo que vai passar os 70 anos do cativeiro sim. Mas só que ele foi guardado, ele passou por situações, mas ele foi guardado por Deus. E aí, depois vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisem acerca da história de Jeremias, e que no final das contas os próprios irmãos dele, falo irmãos compatriotas, patriotas, né? Patrícios, né? Vamos dizer assim, segundo os estudos, falam que ele foi morto no Egito pelos próprios irmãos. Mas ele deixou um registro muito impactante aqui na Escritura, através do poder do Espírito do Senhor, e é para a gente poder trazer à memória o que nos traz esperança. E não espere a sua memória RAM dar pau, não. Recorra a ela. Havendo a possibilidade, reconheça seus erros, suas falhas. Não é porque começou errado que pode terminar errado. Não é porque você não pode escolher a sua origem, mas você pode escolher o seu final.
Então, por isso, apegue a sua consciência. Lembre-se das palavras que Cristo deixou. Vinde a mim. Recorra a Ele, porque Ele é a esperança para você que está cansado, oprimido, sobrecarregado. Toda palavra, todo argumento, eu aceito, porque eu aprendo também. Para você saber se você está aprendendo, o que você está aprendendo, como você está aprendendo, é quando você recebe a contra-argumentação. Dentro disso, nós vamos crescendo em graça e em conhecimento. Então, obrigado a todos que estão assistindo o vídeo, a todos que estão acompanhando o nosso canal, e divulgue o nosso trabalho para mais pessoas, para que o reino possa ser propagado em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.